perfil, falei de perfil. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há um bom tempo. Então você tem assim, ó, correção da acidez do solo para a área de expansão e para a área de reforma, tá? Sistema tradicionalmente aí empregado. Faz aquele preparo, né, limpeza da área, faz o preparo, a sistematização, aplica o calcário. Incorpora com grade intermediária, faz uma subsolagem normalmente e entra plantio da cana. Aquele sistema lá que falei, 70% da área que é o cana sobre cana com subdose de calcário incorporado na superfície apenas, com pouco tempo para reação. Vamos avançando assim, ó. Construção de perfil. Então, um planejamento de um pouquinho mais longo prazo, né? Faz aplicação de metade do corretivo, incorpora com a Iveca ou com a grade aradora de 52 polegadas, quem tem aqueles monstros de trator para puxar o bicho, e faz quase o mesmo serviço ali, incorpora lá embaixo. O gesso junto e tal. Depois faz outra metade da dose, um veículo mais leve para não afundar tudo lá, incorpora com grade e vai embora. Fez, né, construção com a Iveca entrando após a primeira aplicação. Ou se não, a gente pode pensar em mais longo prazo. Eu estou capitalizado, eu estou tranquilo lá, eu posso pensar em 2, 3 ciclos de cana. Eu posso trabalhar com banco de calcário. O que é o banco de calcário? Eu vou explicar para vocês. Se a análise de solo recomendou 6 toneladas, como foi o caso aqui, você pode jogar 12 em solos arenosos, com baixa CTC, tá? Então estou falando de solos com menos de 15% de argila. Isso não façam isso aqui num solo com 36, 40% de argila, tá? Vocês vão estourar pH, vão estourar, vai ter problema, vai ficar induzindo deficiência de micro na soja, na cana que vocês vão plantar depois lá. Então isso é para áreas de 15% de argila que não tem cargas, né, que vai ter CTC lá na casa de 6, 4, indo no máximo até 7. Tá? Então, banco de calcário é um princípio. Mas por que fazer isso? Porque você vai jogar uma grande quantidade de calcário e vai gastar uma vez só com a operação de evecagem. E esse calcário vai ficar lá em subsuperfície e ele vai ir reagindo à medida que essas bases vão sendo retiradas por exportação e o alumínio e o hidrogênio vão voltando para a solução, né? O alumínio sai daquela forma complexada, a acidez vai voltando e aí esse calcário vai reagindo, ele fica lá. Depois eu vou detalhar um pouco mais alguns resultados. Também incorpora metade da dose com a Iveca, para jogar lá até 40, outra metade da dose com o gesso na superfície, né? E aí você tem isso lá. Importante, deu tempo de reação, então entra as plantas de braquiária aqui, frontalária, pode entrar soja, e aí entra com o plantio da cana, tá? Então esse é o sistema aí que hoje tem desenhado, o mais tradicional, um para quem está avançando e um para quem já está vendo a possibilidade, né, de não fazer a cada 6 anos. A gente conversou com um fornecedor que ele faz esse trabalho aqui, ó, a cada 10 anos no sistema dele. Ele faz isso aqui, entra pasto, ele pasteja com animais que ele tem na fazenda, daí entra soja, daí entra pasto, pasteja, entra uma segunda soja, daí entra o segunda soja, daí entra a cana, daí ele trabalha 7 cortes na cana, daí ele vai renovar, daí ele trabalha com isso aqui, então deu 10 anos aí ele faz esse sistema, volta soja em pasto por 2 safras, né? Aí entra a cana. Então, professor, no caso de correção, a gente fez aí
estamos trabalhando basicamente nesse do meio, né? Função de perfil e tal, mas não estamos trabalhando com banco de calcário. A gente faz correção depois pós primeiro, segundo, terceiro corte aí, de calcário. Não faria o mesmo efeito desse do banco. Não. Não faz o mesmo efeito. Não, porque o calcário não desce. E o gesso desce, mas ele não corrige a acidez. Então, o gesso desce, leva cálcio e magnésio, mas o alumínio vai voltando. O hidrogênio, a acidez vai voltando. E aí o que acontece? O gesso não neutraliza. O sulfato não neutraliza esse alumínio. Então não é a mesma coisa. Você está repondo cálcio, magnésio e enxofre com o gesso, mas o calcário... Agora está na primeira camada. Um trabalho feito lá por um professor da Universidade Federal de Viçosa demonstrou que a correção do calcário mobiliza na terra, você tendo sistema radicular, tendo cobertura e tendo umidade, ele desce 1 centímetro por ano. Então não vai ter efeito. E nós estamos falando de corrigir de 40 para baixo, porque até 40 a gente já incorporou com a Iveca. Nós estamos falando de 60, 80, até 1 metro às vezes. Para a raiz da cana buscar água lá embaixo quando secar, ou a soja, entendeu? Então teria que fazer tanto calcário como gesso, então. Mas o gesso desce, né? O gesso ele desce, reposição de O cálcio e problema é magnésio. para pH, né? pH é alumínio, né? pH e alumínio, aí... Agora sim, se você vai fazer um trabalho desse, põe gesso, por que não? Porque tem o seguinte, aquilo que eu estava falando lá, o tempo de reação do calcário. Então, como o gesso é muito solúvel, ele não vai resolver o problema da acidez, mas ele vai disponibilizar cálcio, magnésio e enxofre rapidamente para aquela primeira cana. À medida que o calcário for reagindo, ele vai corrigir a acidez e vai ter o residual de correção de acidez, né? Com essa ideia do banco de calcário, o ciclo todo, 10, 12 anos, 2 ciclos, você vai fazer lá no outro, tá? E daí na superfície, sim, quando você está jogando calcário e gesso na superfície, na verdade, assim, você está repondo bases e está fazendo um acúmulo para quando você entrar com o preparo reduzido, você vai incorporar aquele calcário até 20, que é o que aconteceu naquilo que eu estava te mostrando lá. Tem os dados ali de saturação naquele gráfico, tá? Então esse é o sistema aqui. Para falar um pouquinho de números, ó. Sistema tradicional, 3 toneladas. Essa análise de solo para corrigir até 40 pediu nessa área 6 toneladas de calcário. Um solo com 9% de argila, tá? O padrão da usina era 3 toneladas, incorporado com grade intermediária. Então o que foi feito aqui? Nós aumentamos a dose para 6, que é o que a análise de solo recomendou, incorporamos com grade intermediária. Então essa diferença de 342 para 349 é o resultado, a somatória de 4 cortes. Então dá 7 toneladas, não tem nem diferença estatística, ó, então não existe diferença de dobrar a dose de calcário e incorporar na mesma profundidade. Quando a gente pegou 3 toneladas, aí recou, e 3 toneladas e gradiou, saiu para 391 na soma aqui de 4 cortes. Pessoal, o pessoal tem perguntado assim, 34, 39. Essa área aqui, ó, ela foi colhida, recebeu 3 geadas. Depois, quando ela rebrotou, teve um incêndio na fazenda toda lá na região, queimou essa área aí. Então assim, e depois teve aquele período de seca. Então eu falei, vai ficar mais difícil para explicar o ano que vem, porque vai vir aqui um 5º corte, provavelmente com umas 70, 80 toneladas. Então, mas isso foi aqui, foi geada, incêndio e seca que derrubou demais, né? Isso é ruim para nós da experimentação, porque assim, mascara. Mas enfim, esse é o resultado. Quando a gente vai para análise econômica, aqui ó, não tem essa barrinha azul, são as 3 primeiras safras, essa análise econômica dos 3 primeiros cortes, tá? Isso considerando o custo de produto, custo operacional, porque aqui tem uma operação a mais e tem um custo de produto a mais,
amortizado, no caso dos corretivos, para 5 cortes. Então já está aí, né? R$ 6.800 de lucro líquido, 7.036 e 8.301. Então se a gente sair daqui, a grade, eu investi no calcário, dá 1.300. Se a gente sair daqui do sisteminha, aquele convencional, baratinho para implantar cana, só que ó, dá praticamente aí do, 1.100. 1.170 e pouco, né? Não. Mais 1.500. 2.500. Comparativo do qual? 1.500. É, 1.500. 1.500. 1.500 daqui e 1.300 daqui. Esse é o lucro líquido nesse sistema, já contando tudo. Tá? Então, isso aqui, por que a gente faz isso? Porque vocês têm que convencer os gestores de vocês. Aí se você pensar que a diferença de um arado com uma grade aí vai dar R$300, 200, R$300. Então, 1.500 para dar uma... Se paga, né? Ó, aí quando a gente vai aqui na questão, né, esse fundamento teórico, técnico do banco de calcário não é nosso, é do professor Jairo Maza, tá? Então assim, só que o que acontece? Tem pouca coisa publicada, porque quando a pessoa vai para a área de consultoria, ela guarda lá as informações, né, para vender. Vendendo por partes. Vai vendendo por parte e tal. Mas ele abriu isso num seminário, uma palestra que ele deu lá num seminário que ele faz lá. E a gente, num primeiro momento, em função da experiência do Carlos Kurihara, que esteve aqui até ontem. Eu não sou especialista em fertilidade do solo, tá? É o Carlos Kurihara, mas em função de agenda aí, ele não pôde ficar. Ele ficou a semana inteira hoje e eu tô aqui, então, tampando o buraco. Então, qualquer falha aí na área de fertilidade, eu não sou especialista, tá? Eu sou de sistemas de produção. Mas a gente trabalha junto lá. E quando a experiência que a gente tinha para a região de Rio Brilhante, Dourados, Maracaju e para o Paraná, com essas super calagens, que o pessoal já tentou fazer isso em solos argilosos, sempre estoura pH, né, desbalanceava micro, dava deficiência, tinha que fazer sucessivas aplicações de manganês e zinco na soja e tudo mais. Aí ele no início falou assim, daí vamos conversar a parte com o professor Jairo Maza, ele falou, não, vocês estão focados em solo argiloso, tem carga. Solo que não tem carga, o calcário não reage tudo de uma vez, porque não tem carga. Ele vai reagir um pouquinho, satura as cargas e ele fica lá inerte. É que nem pega um copo de açúcar e vai colocando açúcar e mexendo. Vai colocando açúcar e mexendo. Um copo d'água, vai colocando açúcar e mexendo. Vai ter uma hora que vai acontecer o quê? Saturou, não dissolve mais, vai acumular açúcar no fundo. Nessa situação assim, agora para você saturar, antes de saturar um solo com alta CTC, o que acontece? O pH Sobe. vai lá em cima, estoura tudo. E aí dá problema, né, de complexar micro e tudo mais. Então, para solos com baixa CTC, com 15% de argila menos, isso não acontece. Então, o banco de calcário aqui, ó, saiu de 227 na soma de 3 cortes para 256. E aqui, ó, em termos de reais, 3.128 para 4.639. Então, assim, isso só avaliando, e a gente está considerando o seguinte, que a nossa meta é dar um corte a mais. Um corte com produtividade acima de 60 toneladas de cana por hectare. Então a gente vai agora para o 4º ano aqui, para o 5º ano aqui, e vamos ir avaliando até pelo menos o 7º ano para ver como se comporta. Isso aqui ficou muito penalizado, eu não sei como que a cana vai se recuperar, a questão de longevidade por causa desse incêndio, queimou toda a palha e tal. Mas a ideia é assim, se a gente conseguir, então o nosso cenário é o seguinte, nossa modelagem é conseguir aumentar um corte para chegar até o 6º corte, considerando em média de 5, a gente chegaria a 6 cortes, e esse 6º com produtividade mínima de 60 toneladas por hectare. E ter de 8 a 10, um aumento de 8 a 10 toneladas por hectare por corte. Com isso a gente paga toda essa conta aí, deixa todo mundo feliz, puxa essa média de produtividade para cima, né? Isso vai sempre acontecer isso? Não, tem uma série de outros fatores aí,
mas assim, a gente tem potencial de chegar a isso aí. A questão da cultura de cobertura associado aqui, ó. Então, nessa área aqui, ó, com 6 toneladas de calcário, a gente tinha soja, júncia e expectáveis. Eu falei lá assim da questão de nem todo ambiente é para soja. Isso aqui explica porque o pessoal avança, né, com grande voracidade sobre as áreas que não tem aptidão para soja. Júncia e expectáveis o pessoal vê como custo, né? E soja como ganho. Então tá aqui, produtividade da cana, soma dos 3, 249, 261, 274. Então aqui foram 13 sacas, né? 49 para 74, dá até mais, né? De júncia para expectáveis 13, 74 menos 49 vai dar 23 toneladas. 23 toneladas de soja produziu a mais aqui na expectáveis, na soma. Só que quando a gente faz análise econômica, ó, considerando o custo da soja, todos os custos, ó, a gente sai de 3.560 na soja de renda líquida para 3.200 e 3.400. E essa soja aqui, ó, é aquela soja que pegou aquele veranico lá de 21 dias que eu mostrei para vocês. Ela não produziu. A média aqui de variedade deu 45 sacos. Se tivesse produzido 60, isso aqui estaria muito mais aqui, se fosse uma soja de 60. Tem uma soja de 45 sacos por hectare, porque ela pegou, mesmo com palhado e tudo, ela sentiu o veranico, tá? Então, a questão do apelo da soja não é à toa, a gente sabe disso, mas se o meu foco é produzir cana, eu tenho, e se o risco para a soja é muito elevado, se a janela é pequena, eu tenho que, posso trabalhar com outras coisas. Isso aqui é a análise de solo dessa área aqui, ó, antes 0,1 de cálcio, que é o que vocês pegam aí, na realidade, né, precisar de expansão. Potássio, saturação de 12 e 13, saturação de alumínio de 58, matéria orgânica de 7 gramas, então é 0,7% de matéria orgânica, né? Argila de 9, um pouquinho mais, 9,6 na camada de 25 a 50, tá? Aí o que que acontece aqui, ó? Aqui é 2 cenários. Então aqui nós vamos agregar uma outra tecnologia nova que está chegando, tá? Aqui é o perfil do solo daqueles tratamentos lá da Decoagro, que eu expliquei para vocês lá, ó. O azul, sistema plantio direto, ó. 4 toneladas de calcário na superfície, de 0 a 10 aqui, né? Por que 4 toneladas? 4 toneladas para elevar a saturação para 70%. Chegou em 55 só. Na superfície, de 0 a 10. Ó, de 10 a 20 aqui, ó, já caiu para 37 calcário jogado na superfície. E é isso que acontece quando você joga na soqueira. Fica tudo na superfície, reage, só desce ali onde tem raiz, ácidos orgânicos, a decomposição da palha, o gesso arrasta um pouquinho, fica restrito no máximo a 10. E aí quando vai aqui, ó, para 20 a 40, 40 a 60, você tem de 20 até 7 de saturação por base. Preparo reduzido, ó, saiu igual o preparo convencional com a Iveca, até 10, muito próximo aqui, ó, até mais ou menos 20, aí de 20 a 40. Eu falei que a profundidade efetiva de incorporação do calcário com a grade aradora foi 20 centímetros. Aqui está a resposta, ó. Depois de 20 para baixo, olha a diferença que o Iveca fez, ó. De 20 a 40, ó, de 40. Então essa diferença da bolinha vermelha, essa distância aqui, é o efeito. Isso aqui foi 98 dias após a incorporação. Boa parte desse calcário ainda não havia reagido. Por que que a gente... Então, ele está lá, por isso que é o banco de calcário, ele vai reagir ao longo do tempo. Por isso também que, mesmo jogando a dose adequada de calcário, quando você faz o preparo e logo planta a cana planta produz menos que a primeira soca e a segunda soca, porque não deu tempo desse calcário reagir. E aí a segunda, a terceira é o máximo, depois ele decai, quando trabalha com subdoses, decai rapidamente, porque você não tem bases lá para repondo. Aqui é a questão do óxido.
que é uma ferramenta. Então assim, eu tô no sufoco, eu tô ali e eu vou plantar soja e tal. Óxido é calcário, calcinado, né? Queimado e moído bem finamente. Então ao invés de você ter carbonato de cálcio, tem óxido de cálcio. Aí acontece isso aqui, ó. Daqui para lá, isso aqui é resultado dessa área. Era essa análise de solo aqui, então nós tínhamos uma saturação de 12. Quando o pessoal jogou 8 toneladas de calcário em toda essa área aqui. E nós jogamos 600 kg de óxido de cálcio magnésio mais enxofre nessa metade para cá. 60 dias, não, foi aqui, foi 4 meses, agora em março, isso aqui em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses. 6 meses depois, jogou o calcário em setembro, nós coletamos esse solo aqui agora em março. 6 meses depois, ó, e aqui foi incorporado com grade aradora também, até 20. Mas olha, calcário para 8 toneladas é banco de calcário, muito mais do que a análise recomenda aqui, que ia recomendar em torno de 2 toneladas. O pessoal jogou para, né, não se incomodar mais por uns 10 anos aí. Para compensar vir um caminhão e tudo mais. Mas veja, ó, 6 meses depois está em 52 na camada de 0 a 10 e está em 30 na camada de 10 a 20. Esse calcário não reagiu, mesmo com toda essa chuva que ele teve aí em janeiro e fevereiro. E quando vai para baixo, aqui está crítico. Quando a gente jogou óxido granulado a lanço, né, aí nós jogamos o que? 25 de outubro, antes de plantar essas culturas, subiu para 80. Ou seja, é o princípio de um óxido de alta reatividade, alta solubilidade, né? Então onde ele conseguiu descer, ele foi corrigindo, ó. Então vamos imaginar assim, eu vou entrar, eu tenho a palhada, eu vou fazer um plantio direto da soja em cima da resteva da cana, apliquei o calcário e gesso, mas eu sei que de 10 a 20 ou 20 para baixo eu tenho problema. Eu tenho essa ferramenta agora, que é recente, chegando no mercado, que eu posso jogar, ele vai reagir rapidinho, a cultura vai se beneficiar. Ou no caso da cana, eu tive que fazer isso aqui, preparar e já plantar. Eu tenho essa ferramenta. O pessoal tem feito, tem resultado no suco, mas suco você vai restringir o sistema radicular ali num vasinho. A gente tem sugerido, né, não recomendado ainda porque a gente não tem resultados conclusivos, mas se for fazer, faça em área total, porque aí você corrige e o sistema radicular pode ocupar todo aquele espaço lá, você não vai ficar confinado ali no fundo de suco. Qual é o efeito do óxido a longo prazo? Não teria, né? O residual dele é de no máximo 1 ano. Entendi. É curto, porque ele é muito bom porque ele age rápido, mas o residual dele... rápido, mas o residual seria... Vai ajudar aí o calcário faria a parte dele depois de 1 ano, toda a fração fina, nós temos um trabalho que eu e o Carlos fizemos lá em vaso, para ver, fracionamos o calcário em granulometria fina, média e grossa. Depois, ali de 90, 100 dias, a fração fina do calcário já reagiu toda. E já tem uma boa parte da fração mediana do calcário que reagiu. Então você já pode ficar tranquilo se você usou uma dose adequada, ou até mesmo o banco de calcário que é um pouquinho a mais, você já está tranquilo. Seria só para esse start inicial ali, para cana ou para uma cultura de ciclo curto, como a soja, ou que vem na sequência, né? E aí no perfil, ó, você vê ele desceu bem aqui, ó, até 40 nesse período aí de 5 meses para baixo não. Então assim, a gente acredita que aqui nós vamos fazer outra análise de solo ainda mais para frente para ver se essa linha verde deslocou para lá agora depois de 6, 7 meses, tá? Produção de biomassa, né? Culturas mais rústicas não respondeu, como a júncia e o capim solteiro. Quando você coloca a leguminosa junto, aqui a júncia, ó, responde, um ganho significativo. Aqui 9 para 14, ganho de biomassa, isso é da júncia. No caso da ucroleuca solteira também, de 9 para 12.
Quando você tem aqui, ó, a crotalária, a gente trabalhou já sabendo, mas a gente com medo de não estabelecer, trabalhamos com a taxa de semeadura cheia do capim. O que aconteceu, ó? Saiu de 12 toneladas de biomassa para 8 aqui com biomaca. O que é isso? Isso foi a competição inicial, aquilo que eu falei. Até 90 dias o capim estava com as folhas de fora ali suprimindo. Depois ele baixou, a crotalária saiu e veio embora. Então você tem uma redução, mas é em função da competição que o capim teve aí e acabou. Como na mistura a crotalária representa a maior parte da biomassa, em função de ter maior talo, aí deu essa diferença aí. Resultado de óxido em área total na literatura, não é nosso, é uma tese de doutorado na área de expansão e na área de reforma. Então, com a dose, esse trabalho aqui, que é o único que o Carlos encontrou publicado, entregando 13,4 toneladas na dose de 112 quilos de óxido aplicado em área total, na área antes de plantio da cana. Área de renovação, né? Também na cana planta, ganho com 128 quilos, ganho de 16,8 toneladas. Então assim, tem potencial, da mesma forma que a gente vai tem avançado aí nesses consórcios, no mix. Isso aqui é uma linha que a gente quer avançar pensando assim, em ter esse trabalho combinado, não substituição. Aqui, pessoal, é representar aquilo ali. Essa área aqui, ó,